gente, boa tarde. Vamos dar prosseguimento aqui às nossas atividades. Então, nós vamos iniciar a parte de cartografia, tá? Elaboração de mapas, né? Para quem não sabe, gente, a geografia, essa ciência maravilhosa, ela surgiu a partir da cartografia, tá? Inicialmente foram feitos mapas, né, na Idade Antiga, na Mesopotâmia, os primeiros mapas são mesopotâmicos. Então, já o homem, né, os filósofos já tinham aquela preocupação, aquele interesse em descobrir, em conhecer o espaço onde eles viviam, e foi desenvolvida a cartografia e futuramente, lá no século XIX, foi quando a geografia se tornou uma ciência, né, já bem mais recente. Então, vamos fazer aí uma introdução sobre a cartografia, falar um pouquinho sobre a localização do espaço geográfico. Aqui nós temos a nossa colega Mafalda, muito famosa, né? A Argentina, nossa vizinha aqui, a Argentina, Mafalda, ela está observando aqui o globo terrestre. O globo terrestre, gente, nada mais é do que a representação da superfície terrestre que mais se assemelha com a realidade, né? A Terra não é plana, ela tem um formato esférico, não é uma esfera perfeita, e como vocês podem perceber aqui, esse globo terrestre está inclinadinho porque a Terra gira em torno de si mesma de forma inclinada, e nós temos essas linhas aqui na vertical e na horizontal, formando esse xadrez, que são as chamadas linhas imaginárias que vão nos orientar melhor, nos ajudar a nos localizarmos na superfície do planeta. Certo? Então, vamos lá, decide mais. Bom, então nós temos aqui a rosa dos ventos e os pontos cardeais, tá? Ao norte, aqui, ó, essa rosa dos ventos, gente, com esses pontos cardeais, ela foi desenvolvida aí, né, através da bússola, um aparelhozinho que é utilizado para nos situarmos na superfície terrestre, é bem antigo, ele foi desenvolvido pelos chineses lá no século I, mas ele foi, na Europa, ele se tornou mais popular e usual no século XVI, que foi a época das grandes navegações, quando especialmente portugueses e espanhóis saíram, né, para desbravar novos mundos e chegar até a América. Então, nós temos aqui os pontos cardeais, nós temos o norte, nós temos o sul. Então, com essa bússola, gente, o homem passou a deixar de se guiar assim, tanto por estrelas, e se passou a se guiar de uma forma mais precisa pelo norte magnético da Terra, né? Na bússola, ela é formada por um aparelhozinho de metal que ele vai apontar para o norte magnético da Terra, o polo magnético da Terra. Então, vai traçar aí o norte, o sul, o leste, né? Definiu-se por convenção que o local onde o Sol nasce vai chamar de leste, e o oposto vai ser oeste. Então, nós temos os 4 pontos cardeais. Entre 2 pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Aqui nós temos entre o norte, cardeal, e o leste, né? Aqui tem a letra E, porque é em inglês este. Nós temos o nordeste, é um ponto colateral. Aqui entre o leste e o sul, ponto colateral sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste e o norte, noroeste. Esses menorzinhos são os pontos subcolaterais, né? Entre 2 pontos, um ponto cardeal e um colateral. Temos o subcolateral. Entre o cardeal norte e o colateral nordeste, nós temos o subcolateral norte-nordeste. Aqui nós temos entre o nordeste e o leste, nós temos o leste-nordeste e assim sucessivamente. Bom, aqui é uma imagenzinha da bússola, mostrando aqui esse aparelhozinho magnético aqui. É como se fosse um ímã, né, que vai se apontar para o norte magnético da Terra. Assim a gente pode ver melhor na física depois, em outras aulas. Então, nós temos aqui o norte, sul, leste, Wzinho de oeste, né, em inglês. Entre o norte e o leste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E essas setinhas menores, os pontos subcolaterais. Aqui é um personagem aí bem enigmático, né, do filme Piratas do Caribe, e o interessante é que a bússola dele é a bússola quebrada, que não aponta para o norte, né, vai apontar aí para o lugar misterioso.
Bom, e o que seriam essas coordenadas geográficas, gente? É um sistema de localização, através de linhas imaginárias, traçadas sobre a Terra para a localização de um ponto sobre a superfície do planeta. Então, nós temos aí, vocês já viram, com certeza, vários mapas, né? E todo o mapa tem essas linhas aqui, esse xadrezinho aqui, certo? Então, essas linhas na horizontal, ou seja, deitadinho, nós chamamos de paralelos, e essas linhas em pé nós chamamos de meridianos, tá? Então, são os paralelos, deitadinho, paralelo, e em pé nós temos os meridianos. Bom, e qual é a importância desse paralelo? O que esse paralelo vai fazer aqui? Bom, paralelos e a latitude. Paralelo, gente, essa linha imaginária na horizontal vai ser muito importante para definir a latitude, né, de um ponto. O que vem a ser a latitude de um ponto? Latitude, gente, nada mais é do que a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao paralelo do Equador, certo? Nós temos o paralelo do Equador, o principal paralelo aí, ó. Então, o paralelo do Equador, essa linha mais forte, é o principal paralelo, né? E os paralelos vão ajudar a definir a latitude, que é essa distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao paralelo do Equador. A latitude, gente, ela é classificada, né? Como o paralelo do Equador divide a Terra em dois hemisférios, tudo que está acima do Equador é norte, tudo que está abaixo é sul, a latitude também varia de norte a sul. De norte, ela varia de 0 graus a 90 graus a norte, né? 0 a mais 90 para norte, 0, 1, 2, 3 até 90 para norte, ou 0 grau a menos 90 para sul. Somando aí 90 de norte, 90 de sul, temos aí essa circunferência aí da latitude, 180 graus, tá? Professora, por que é grau e por que não é em quilômetros, né? Porque a Terra é muito grande. Então, como a Terra se assemelha a uma esfera, a gente mede a circunferência, né? O raio é em graus, tá bom? Depois a gente pode transformar esse grau, né? Falei com o professor de matemática de vocês para transformar esses graus em quilômetros, que isso aí já não é mais da minha competência. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então, latitude, distância, né? De qualquer ponto da Terra em relação ao paralelo do Equador. Varia de 0 a 90 para norte e 0 para 90 para sul, certo? Temos aí a latitude. Nós temos aqui, essa imagem vai mostrar aí outros paralelos também importantes, tá? Nós temos aí esse vermelhinho, a linha do Equador, 0 grau de latitude. A norte, nós temos lá no paralelo de 23 graus e 27 minutos. A norte, nós temos o Trópico de Câncer. E mais acima, nós temos a 66 graus e 33 minutos, o Círculo Polar Ártico, certo? Ao sul do Equador, nós temos lá embaixo, a menos 23 graus e 27 minutos, lá a latitude. Sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, no caso ele corta o Brasil. Na outra imagem eu vou mostrar para vocês. Aqui tá cortando aqui o sul da África, né? A ilha de Madagascar. Que é a África, viu, gente? A África é um continente, não é um país, não. E ao sul do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Ártico, na latitude de menos 66 e tem 3 graus. Professora, por que é menos? Só para identificar que é sul. E aqui é mais, ou então não tem nenhum, não é menos, é mais. É norte, tá? Então, aí nós temos, além do paralelo do Equador, outros paralelos importantes. Esses paralelos aqui, gente, eles são importantes para definir as zonas térmicas da Terra, as zonas climáticas, né, onde a gente vai poder estar identificando quais são as partes da Terra onde o Sol incide com mais intensidade, onde é que é mais quente, onde é que recebe mais luminosidade, certo? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, ó, se vocês conseguem identificar bem amarelinho aqui, tá mostrando que o Sol está incidindo mais no hemisfério norte, né, gente? Tá acima do Equador é norte. Então, se o Sol está incidindo mais no hemisfério norte, significa que lá é o verão. E o oposto ocorre aqui no hemisfério sul, é o inverno, certo? No caso aqui, ó, o Sol, como o Polo Norte está bem inclinado para o Sol, aqui passa aqui no hemisfério norte, acima do paralelo de 66 graus, ocorre aí
dia durante praticamente 6 meses do ano. É bem iluminado nessa região. Durante não só o inverno, mas também na primavera, lá no hemisfério norte. No hemisfério norte não, na primavera não, no outono, desculpa. Bom, essa imagenzinha aqui, mostrando aqui o mapa do Brasil. O Brasil, gente, ele é cortado, né, entre aspas, por 2 paralelos. O paralelo principal aqui, 0 grau, o paralelo do Equador, ele vai cortar o sul do Amapá, vai cortar o noroeste do Pará, vai cortar o sul do Roraima, vai cortar o noroeste do Amazonas também, tá? Então, o extremo norte do Amazonas, boa parte do Roraima, extremo norte do Pará, extremo noroeste do Pará, boa parte do Amapá, eles vão fazer parte do hemisfério norte. E todo esse restante aqui do Brasil faz parte do hemisfério sul. Lá embaixo, lá no extremo sul do Mato Grosso do Sul, norte do Pará, sudeste do São Paulo, o Trópico de Capricórnio, que é outro paralelo muito importante, vai estar passando aqui sobre eles, né? Certo? Então, esses aqui são os 2 paralelos muito importantes que cortam o Brasil. Aqui nós temos o marco lá no estado do Amapá, na cidade de Macapá, o do marco 0, né? Aqui, então aqui tá mostrando aqui que o paralelo do Equador passa por aqui, certo? Aqui o negócio que não dá pra ver nessa hora do vento qual é o norte ou qual é o sul, não dá pra ver. Bom, paralelos e as zonas térmicas da Terra. Então, os paralelos, além de nos ajudar, nos auxiliar a nos situar no espaço geográfico, ele também vai definir as zonas térmicas ou zonas climáticas do globo, né? Não sei se vocês já ouviram aquela música do Jorge Benjor, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Por que ele falou isso, tropical? Que música, que palavra engraçada é essa? Tropical nada mais vem do que trópico, né? Ele quis dizer o seguinte, Brasil, ele está localizado na zona intertropical do globo. O Brasil está mais ou menos aqui, viu, gente? Ó. Ele está localizado entre os trópicos de Câncer, ao norte, e o Trópico de Capricórnio. Estão vendo que está mais laranja aqui? É porque essa região aqui do globo é a região que recebe mais luminosidade do Sol. Consequentemente, é a zona mais quente do globo. E quanto mais próxima do Equador, mais quente ainda, porque o Sol incide perpendicularmente, né, quase todo o ano nessa faixa aqui equatorial. Por isso, gente, que a gente não, quem está aqui morando no Maranhão, em Parnarama, em Matões, não sente tanta diferença assim. Chegou o inverno, a gente só sente calor o ano todo, porque o Sol ilumina bastante essa região equatorial, tá? Então, o Brasil está localizado na zona tropical do globo, ou intertropical, porque está entre 2 trópicos, ao norte, Trópico de Câncer, e ao sul do Equador, o Trópico de Capricórnio, uma zona bastante quente. Aqui, ó, ao norte do Trópico de Câncer, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, aqui em verde, nós temos a zona temperada do norte. Por que zona temperada? Porque o Sol não é nem de mais nem de menos, é ali na medida. Então, o Sol incide aqui de maneira mais distribuída, então lá nós conseguimos identificar as estações do ano de forma mais definida. Verão é extremamente quente, né? Ali na Europa é comum ter incêndios, né? Causa muitos danos. O inverno também ali nos Estados Unidos é muito frio. Acontece de as aulas muitas vezes serem suspensas por causa da conta da neve que está nas ruas, espalhada nas ruas. Isso dificulta a locomoção das pessoas. E nós temos aqui a zona temperada do norte, ao sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada do sul, ali no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, lá no Uruguai, nós temos a temperatura mais fria, né, no inverno principalmente. E em azulzinho nós temos aí a zona polar, né, a zona mais fria do globo, onde o Sol incide com menos intensidade. Então, os paralelos, a linha horizontal, eles servem também para definir as zonas térmicas do globo. Vamos falar agora de meridianos, os meridianos e as longitudes. Meridiano são essas linhazinhas na vertical, e nós lembramos aí do principal meridiano que nós já estudamos quando estávamos
estudando sobre fuso horário, aprendendo sobre fuso horário, o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Passa lá por Londres, sobre o observatório de Greenwich, tá? Ele foi definido, esse meridiano, na conferência do meridiano que ocorreu em Boston. Se não me engano, foi lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, certo? Então, só que é o seguinte, gente, lá quando a gente aprendeu o fuso horário, a gente aprendeu que os meridianos variavam de 15 em 15 graus, né? Os fusos. Agora aqui não. Os meridianos variam de, né, como o meridiano de Greenwich divide a Terra também em dois hemisférios, o que está à direita de Greenwich é leste e à esquerda é oeste. Então, ele varia de 0 grau a 180 para leste e 0 graus a 180 para oeste. Somando aí, nós vamos ter 360 graus, que equivale à circunferência da Terra, certo? Então, o meridiano de Greenwich varia de 0 a 180 para leste e 0 a 180 para oeste, certo? Divide a Terra aí em dois hemisférios. Os meridianos vão nos ajudar a definir a longitude, tá? Longitude é o quê? A distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, para leste ou para oeste, certo? Aqui nós temos, eu trouxe aqui a foto para vocês, para mostrar lá o marco zero do meridiano de Greenwich, lá em Londres, no Reino Unido, tá? Lá na Europa. Aqui eu trouxe para vocês algumas coordenadas geográficas. Quem me pergunta o que é essa tatuagem aqui no meu pulso, né? Teresinense Raiz, eu tatuei as coordenadas geográficas, né? Louca por geografia. As coordenadas geográficas Teresina. Olha aqui a latitude, ó. 5 graus, 5 minutos e 21 segundos de latitude sul. Sul está abaixo do Equador. E a longitude, 42 graus, 48 minutos, 7 segundos. Oeste. Oeste quer dizer o que? Que está oeste de Greenwich. São Luís, 2 graus, 31 minutos sul, 44 graus, 18 minutos oeste. Matões, 5 graus, 31 minutos, 8 segundos sul, 43 graus, 11 minutos, 53 segundos oeste. Parnarama, 5 graus, 40 minutos, 54 segundos sul, 43 graus, 5 minutos, 36 segundos de longitude oeste. Ó, consegue perceber, ó, são tudo latitude perto, né? 5 graus. Quem é que tá mais perto do Equador? Dentre Teresina, São Luís, Matões e Parnarama? A que tá mais perto do zero, né? Então, quem tá mais perto do zero é quem? 2. Por que, professora, que tem mais perto do zero? Porque o Equador, né, como nós vimos, ó, volta lá, volta. Ui. Ó, o Equador varia de 0 grau a 0 a 90 para sul e 0 a 90 para norte, certo? Essas regiões aqui próximas do Equador, a gente chama a gente diz, né, que elas são locais, áreas de baixa latitude, ou seja, está próxima do Equador. Já mais aqui para o sul do Brasil, ó, latitudes médias. E mais para o sul aqui na Argentina, Polo Sul, latitudes altas, elevadas latitudes. Próximo ao Equador, baixa latitude. Aqui lá por rumo, lá próximo ali do São Paulo, Rio Grande do Sul, latitudes médias. E mais abaixo aqui na Argentina, o sul do Chile, certo? Latitude aqui, ó, latitudes elevadas, tá bom? Então, quanto mais próximo do zero, então é baixa latitude. Então, comparando aqui essas cidades, São Luís que está mais próxima da linha do Equador, ó, 2 graus de latitude, meu Deus, muito perto do Equador, por isso que é quente demais. Depois, quem que vem mais perto é Teresina, né? 5 graus, 5 minutos latitude sul. Depois, quem que tá ao sul de Teresina? Matões, 5 graus, 31 minutos. E mais ao sul de Matões, Parnarama. Agora, a longitude, relação a Greenwich, ou leste ou oeste. Ambas estão a oeste, tá? Aqui ficaram em inglês, mas é oeste. Teresina, 42 graus, 48 minutos oeste. São Luís, 44 graus. São Luís está mais a oeste ainda, 44 graus, 18 oeste. Matões, 43 graus, 11 minutos, perto de Teresina. E Parnarama, bem perto de Matões, 43 graus, 5 minutos oeste, certo? E Brasília está mais ao sul, né?
latitude 15 graus, 46 minutos ao sul, longitude 47 graus, 55 minutos oeste, tá? Então, está mais a oeste ainda. Brasília está mais ao sul e mais a oeste do que essas outras cidades, certo? Então, latitude, coordenadas geográficas, essas linhas imaginárias aí, que nos vão ajudar a definir os pontos na superfície terrestre, né? Esse traçado aí, ó, esse sistema de localização, através de linhas imaginárias, traçadas sobre a superfície da Terra para nos localizar, né? Para a gente nos orientar sobre a superfície do planeta. Nós temos aí as linhas horizontais, nós temos os paralelos, vai definir a latitude, para norte ou para sul, tomando o paralelo do Equador como principal, e a longitude, linhas verticais, tomando o meridiano de Greenwich como principal meridiano, divide o terra hemisfério leste ou oeste. Só uma observação, ó. Latitude, tudo que está acima do Equador, hemisfério norte ou boreal ou setentrional, tá? Boreal ou setentrional significa norte. Sul, austral, significa sul, tá? Por isso que o nome é Austrália, né? Significa sul. Então, abaixo do Equador, sul ou austral. Norte do Equador, setentrional ou boreal. Longitude, meridiano Greenwich, divide a Terra em dois hemisférios. Leste ou oriental, tá? E à esquerdinha dele de Greenwich, nós temos o hemisfério oeste ou ocidental. No caso, o Brasil é o hemisfério, está, né, no ocidente, está oeste de Greenwich. Então, essas, gente, são as chamadas coordenadas geográficas, a latitude e a longitude de um ponto na superfície do planeta, certo? Vamos praticar agora. Eu sei que está um pouco pequeno, mas dá para vocês perceberem, fazer um esforcinho. Vamos definir aí, não vai dar para escrever aqui, porque está em PDF, mas vamos tentar responder aqui, ó. Ponto A, vamos identificar a latitude dele, qual é a coordenada geográfica dele, latitude e longitude. Ó, ponto A, latitude, vou ensinar o bizu para vocês. Latitude lá em casa, linha deitadinha, ó, na horizontal. Liga para qual número? 20 graus de latitude. Gente, latitude ou só é norte ou é sul. Latitude eu tenho que tomar por base, ó, o paralelo do Equador. Divide a Terra ao meio. Para cima é norte, para baixo é sul. Então, se o ponto A está abaixo do Equador, então é sul. Bota só o S maiúsculo, só a sigla, tá? Por que é o S maiúsculo? Porque é uma sigla. Você já aprendeu lá com a professora de português que sigla das palavras, que são abreviações das palavras, a gente coloca com letra maiúscula, coisa de fogo. Então, a latitude, distância medida em graus em qualquer ponto da Terra em relação ao paralelo do Equador. Ó, latitude lá em casa, linha deitada, tá ligando para quem? Pro 20 graus de latitude, tá abaixo do Equador, então é sul. Vamos ver agora a longitude dele. Longitude, longe de casa, linha em pé, ó, ligando pro 60 graus de longitude. Observa agora aqui, ó, o principal meridiano, Greenwich. O 60 aqui, do ponto A, está à esquerda de Greenwich. Então, tudo que está à esquerda é o quê? Oeste. Bota o Ozinho aqui de oeste. Entendido? Vamos lá para a letra E. Latitude, lá em casa, posso ficar deitadinho de boa, ó. Linha deitada, linha horizontal, 40 graus de latitude, ó. Está acima do Equador, né? Não, o Equador ficou lá embaixo, ali do Equador. Então, tudo que está acima do Equador é o quê? Norte. Então, 40 graus, boto 40, a bolinha do grau. Latitude norte, N maiúsculo. Vamos ver a longitude dele agora. Longitude, longe de casa, fica em pé, decentemente. 120 graus de longitude, o quê? Está à direita, que é o meridiano de Greenwich. Está à direita de Greenwich, é o quê? Leste. Então, a longitude dele é o quê? Bota aqui 120 graus de longitude leste. Bota o L de leste. E o B, vamos lá para o B. B, latitude lá em casa, tá ligando por 40 graus de latitude. Tá abaixo do Equador. Olha o Equador lá em cima. É o quê? Sul. Bota o S de sul maiúsculo aqui. E a longitude, longe de casa, a bateria tá acabando. Longitude, longe de casa, 0 grau. Gente, quando dá 0 grau, aqui tá sobre o meridiano, no caso, o paralelo meridiano.
Se tá sob o mediano, tá em cima do muro, não é nem leste nem oeste, é 0 grau e pronto, certo? Vamos lá pro ponto D rapidinho, só antes da bateria acabar. Ponto D, latitude 0 grau, não é nem norte nem sul, é 0 grau e acabou. Tá em cima do muro. E a longitude do ponto D, longitude 0 grau também de longitude. Nem é leste nem oeste, é só 0 grau, certo? Então, por hoje, gente, é só. Acompanha aí, dê uma lida mais no material. Tem links aí para vocês pesquisarem, verem vídeos e leitura também. E tem uma atividade. Então, para essa semana é isso. Se informe, assistam telejornais também para ficar informado dos fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, sem pirar. E vamos ocupar a cabeça com coisa produtiva. Então, bons estudos e um abraço.